Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha, ao vivo, o secretário de Comunicação Social, Ações Públicas do Maranhão e deputado federal eleito pelo PCdoB, Márcio Gerri Saraiva Barroso. Mas, Gerri, boa tarde. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, um prazer estar aqui para esta conversa. Márcio, eu vou começar então pela pergunta do Zé Cirilo, agora, na intervenção do Zé, antes do Resenha, que você traria boas notícias para o Maranhão. Tem logo aí de a boa notícia que o Zé Cirilo, nosso companheiro de TV Tesoura, tanto aguarda. Acho que a boa notícia é de que, graças a Deus, o Maranhão, apesar de toda a crise brasileira, vai continuar no rumo certo, vai continuar nesse caminho liderado pelo governador Flávio Dino, um caminho de governar com participação da sociedade, com transparência, com honestidade, com trabalho, com planejamento, enfim, fazendo com que o Maranhão possa realmente cada vez mais se constituir num estado em que haja justiça, desenvolvimento, em que haja realmente uma política capaz de potencializar tudo aquilo de bom que o Maranhão tem e que por décadas não foi utilizado e que nesses quase já 4 anos de governo Flávio Dino nós temos visto avanços extraordinários, muito importantes, estruturantes realmente para que a gente possa ter sempre notícias boas para o povo do Maranhão. Márcio, reiteradamente, a oposição ao governo Flávio tem uma agenda, acho que esse limite é 4 ou 5 pontos. Um desses pontos é o FEPA, que é o Fundo de Aposentadoria do Estado. E aí, na semana passada, retrasada, eles estão sempre numa tentativa de um pré-anúncio de que em algum momento vai faltar dinheiro para pagar o aposentado. Em que momento vai faltar dinheiro, segundo a oposição, para pagar o aposentado no Estado do Maranhão, Márcio? Olha, nós temos uma atitude reiterada, repetida, e eu até te diria já, assim, até um pouco enfadonha da oposição maranhense em profetizar o caos. Eles disseram que o governo Flávio Dino ia arruinar o Maranhão em 2015, não foi isso que se viu. Depois disseram que seria 16, também não. 17, também não. 18, também não. Enfim, é um discurso repetitivo, enfadonho de que o Maranhão vai se encontrar com o caos. É, na verdade, uma forma pouco inteligente de se fazer oposição, pouco criativa e pouco colaborativa, não com o governo, mas com o Estado do Maranhão. Então, ficam aqui e ali dizendo, fazendo esses mal presságios de que vai ter isso, vai ter aquilo, e o Maranhão segue firme. Não haverá recurso para pagar aposentadorias. Nós temos no tema da Previdência um debate nacional, Intervaldo, que você acompanha. Os estados brasileiros todos se debruçam sobre isso, os municípios, o governo federal, porque de fato há necessidade de adequações na política previdenciária do Brasil. Não como alguns estão prevendo, que ataca os trabalhadores e seus direitos. Mas é preciso preservar direitos, preservar os que mais precisam, mas fazer reajustes para adequar a política previdenciária a uma realidade nova existente no país, especialmente nas últimas 2 décadas. Você falou 2015, 16, 17, 18, e aí a oposição tem utilizado de algumas consultorias nacionais. E a última, mais recentemente, a Tendência, a consultoria Tendência rebaixou a nota do Maranhão ali e disse que início de 2019 é de muita dificuldade fiscal e financeira para o governo do Maranhão. Eles tiraram isso de onde, Márcio? De onde é que tem esse anúncio de que o primeiro mês do ano vai ser muito ruim para nós maranhenses? Não precisa nenhuma agência prever isto. O governador Flávio Dino, com muita transparência, que é uma marca do governo que ele faz, tem alertado das dificuldades crescentes, mas não são dificuldades do Maranhão, são dificuldades do Brasil. Na entrevista coletiva que eu concedi agora, na semana passada, eu disse, São Luís é uma ilha, o Maranhão não é, mas mesmo que fosse, não é uma ilha econômica, não é um enclave incrustado no Brasil. O Maranhão sofre as consequências da crise macroeconômica do país. O Maranhão, como todos os estados da federação, sofre estas consequências. É preciso, pois, preparar em cada momento. Nós tínhamos, assim, Intervaldo, ao longo do tempo, uma previsão otimista de que a conjuntura do país pudesse melhorar ou atenuar. Tal fato não ocorreu. Não há nenhum prenúncio de melhoras agora em 2019, razão pela qual é fundamental que um governo responsável se prepare para atravessar mais uma etapa complicada. Então, temos dificuldades, o Brasil inteiro tem, mas são dificuldades que já existem desde 2015. O governador Flávio Dino atravessou 4 anos no meio da maior crise econômica e política da história brasileira, protegendo o Maranhão dos efeitos desta crise. As medidas que ele adotou fizeram com que nós tivéssemos o funcionamento normal do Estado, salários pagos em dia, investimentos
elevados no Maranhão, ampliação dos serviços públicos. Nós ampliamos o serviço de educação, de saúde, de segurança pública, de infraestrutura, melhoramos o padrão geral de parceria com os municípios. Não há um item de políticas públicas no Maranhão que não tenha tido, nesse período, apesar da crise brasileira, um notável avanço. E assim o Maranhão vai continuar, enfrentando a crise com muito trabalho, muito dinamismo, muita capacidade de gerenciamento já demonstrada sobejamente pelo governador Flávio Dino, para que a gente possa fazer com que o Maranhão progressivamente vá alcançando o lugar que merece no panteão do Brasil. Eu vejo, Márcio, assim, com a percepção de que o Estado tem muito cuidado com a questão fiscal. Assim, a lei de responsabilidade fiscal para vocês é algo que não é uma questão de fé, mas assim, ela aponta para um caminho muito, digamos, de muito seguro, né, de navegação muito segura em relação a isso. Qual é o caminho que vocês estão prevendo, estão planejando para 2019, assim? Que parece que não vai ser um ano tão fácil quanto foi, ou mais fácil que tenha sido 2015. Você vê uma certa pujança nacional naquele momento, mas agora você dobra o período de mandato, com muita dificuldade, com muita crise, como você bem disse, a crise que afeta vários estados do país. Qual é o caminho? Vocês vão apontar para que lugar nesse início de 2019, até por conta de um novo governo que foi eleito e não se sabe também para onde vai o governo Bolsonaro? A pergunta embute várias questões importantes, né? A primeira delas é o último ponto da sua questão. Para onde vai o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, até agora, faltando 2 semanas para o início do governo, ele não tem um roteiro seguro, pelo menos que a gente conheça, que a sociedade brasileira conheça, que o parlamento brasileiro conheça. Então é preciso esperar para ver qual é esse roteiro de ações de governo do Planalto, do governo federal. Então esse é um ponto fundamental, condicionante, determinante. Esperemos que haja o mínimo de racionalidade no apontar de um caminho que supere essa grave crise que o Brasil atravessa, essa grave crise econômica que o país atravessa. Então esse é um ponto. O outro é que, enquanto isso não vem, o governador Flávio Dino tomou as medidas necessárias. De um lado, cortando despesas, fez cortes importantes no custeio da máquina pública, vai continuar fazendo isso aí e, ao mesmo tempo, fazendo ajustes dentro de uma lógica de justiça tributária. O governador apresentou à Assembleia, que aprovou um conjunto de medidas que combinam ajustes de alíquotas em alguns itens com redução de alíquotas em outros itens, exatamente para proteger os que mais precisam. Neste aspecto, são notáveis os 3 principais e mais exuberantes exemplos nessas medidas. A redução da tributação para micro e pequenas empresas do Maranhão, que atinge uma cadeia fundamental para o dinamismo da economia do Maranhão, a isenção de IPVA para as motos de até 110 cilindradas e essa grande inovação que é o cheque cesta básica, de transformar em dinheiro a alíquota de ICMS dos produtos da cesta básica para que eles possam voltar em dinheiro para a população de baixa renda do Maranhão. Ele será regulamentado, mas em síntese ele você tem os produtos da cesta básica sobre os quais incidem 12% de ICMS. Você adquire o produto da cesta básica, esse é o valor contabilizado de 12% do ICMS, ele é convertido em recurso num fundo específico que será regulamentado para que esse fundo possa ser revertido em auxílio para as famílias de baixa renda do Maranhão. Em tempos de crise é preciso também ter criatividade, é preciso a gente ter ousadia de buscar caminhos novos. Desde janeiro de 2015, que o governador Flávio Dino vem driblando os efeitos da crise com muita ousadia, com muito trabalho, com muita honestidade e com criatividade e competência na gestão pública do Maranhão. Você destacou na semana passada, no balanço que você apresentou lá no Palácio, e deu, não que a educação fosse mais importante, mas a educação como uma daquelas áreas que bastante avançou no Estado. Só que na sexta-feira, uma decisão de uma juíza estadual condenando o Estado a que o Estado forneça segurança privada nas escolas. Que o macro funciona e o micro tem dificuldades ainda nas escolas, sala de aula. Qual é o problema, Márcio? O problema é o seguinte, é preciso enxergar a política macro de educação. É lugar comum, é senso comum dizer-se que não há sociedade que se desenvolva
Não há país que se desenvolva sem investimentos na educação. E esse desenvolvimento, ele é planejado, ele é macro. Só que ninguém tem o condão de transformar a educação como se fosse num paraíso. Então, isso é construção humana, processual, é defeituosa às vezes. E dentro de um contexto de restrição econômica do país e dentro de um contexto específico do Maranhão. O Maranhão não foi fundado no dia 15 de janeiro de 2015. Portanto, ele tem problemas que vêm de antes. E nem o governador Flávio Dino, quando se elegeu governador a primeira vez, como ele próprio gosta de dizer, ele não se candidatou a fazer milagres, candidatou a fazer mudanças. As mudanças têm sido feitas, estão aí a olho nu, para quem quiser olhar, não precisa ser aliado do governador Flávio Dino para constatar que há muitas e importantes mudanças positivas no Maranhão. E uma delas, inegavelmente, é a educação. O governador Flávio Dino que olhou para a educação em todo o seu processo, da educação infantil ao ensino superior. Você veja que nós temos uma escola digna, que tem várias modalidades, vai desde você entregar escolas novas e dignas para a rede municipal, até construir escolas para o ensino médio, até reformar e requalificar escolas, construir universidade nova, investir na abertura de mais vagas da universidade estadual. Enfim, a cadeia educacional nunca na história do Maranhão teve tantos e tão importantes investimentos em quantidade e em qualidade. O concurso para professor, a democratização da gestão escolar, com eleição direta para diretor, para gestor das escolas, o salário que se paga a um professor de 40 horas, que é reconhecido pelo Brasil inteiro, virou assim uma referência do Brasil por ser o maior salário para 40 horas no país. Então, são muitas ações importantes. É evidente que aqui e ali tem algo a ser melhorado, claro que tem. Eu disse na coletiva, muito já se fez, mas muito mais ainda há por se fazer. Na educação também. A decisão da juíza, não conheço o termo inteiro, o teor dessa decisão, mas não posso, mas considero que, no geral, como todos têm avaliado, há um avanço formidável na educação pública do Estado do Maranhão. Aliás, o IDEB atesta isso claramente, né? Beleza? O Resenha faz um rápido intervalo, eu volto já com o secretário de Comunicação, Márcio Gerri, do PCdoB, e hoje ao vivo no Resenha. Até já, rapidinho. A gente volta ao vivo para o programa Resenha, aqui ao meu lado, secretário de Comunicação Social, Assuntos Políticos, e deputado eleito, deputado federal eleito do PCdoB do Maranhão, Márcio Gerri. Márcio, eu queria te mostrar um Twitter. Pois não. Seu Twitter. É meu? Produção, você pode ver o Twitter do Márcio, está lá com... o PCdoB excluindo tem direção estadual, o presidente eleitoral passando para o filho da Holanda, o PCdoB dá para o governador Flávio Dino e tal. O que foi, Márcio? Acabou a eleição, o povo está com saudade da eleição já anteciparam o debate sobre 2020, foi o que houve? É necessário, a gente, como eu disse numa entrevista que, por WhatsApp, que alguém me alcançou e perguntou, disse, olha, cada dia com sua agonia. Nós estamos ainda fechando o 4º ano de mandato do governador Flávio Dino, o prefeito Edivaldo fechando seu 6º ano de mandato, a eleição é em 2020. Entre agora e 2020 tem 2019. Então não precisa ter tanta sofreguidão, tanta agonia, tanta tentativa de adivinhar os cenários. Os cenários não estão definidos para 2020. Então é preciso ter paciência. É o que eu disse, o PCdoB nem debateu o assunto ainda, nem na sua instância municipal, nem na sua instância estadual. Nós estamos, enquanto partido, muito empenhados em ajudar o governador Flávio Dino a continuar mantendo o Maranhão no rumo certo e ajudando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior a continuar governando bem a cidade de São Luís. Quando chegar a hora de debater eleições, faremos isso e faremos a partir de uma premissa clara, que é de buscar a unidade do campo político que elegeu Edivaldo em 2012, elegeu Flávio Dino em 2014, reelegeu Edivaldo em 2016 e reelegeu Flávio Dino em 2018. A gente vem de vitórias importantes, construindo um projeto político muito bom para São Luís e para o Maranhão. Então, os bons exemplos nos aconselham a nos mantermos unidos, né, com muita responsabilidade, com muita serenidade, com muito sentido de amplitude, para que a gente possa fazer face às dificuldades da conjuntura. O momento agora, portanto, não é de debater eleições de 2020. O momento ainda é o de manter as mangas arregaçadas para trabalhar muito pelo Maranhão, trabalhar muito por São Luís. E na hora certa, vamos debater sim eleições e definir o melhor caminho. Amanhã você e alguns dos, alguns não, os parlamentares eleitos, PCdoB e da base de apoio do Flávio, serão diplomados amanhã ainda, a partir de amanhã, efetivamente, deputados federais, estaduais, eleitos e diplomados.
Márcio, o PT de fato é uma força hegemônica no país, né? Na esquerda brasileira, uma força hegemônica no país. Você esteve em Brasília, estava em Brasília, e teve uma foto sua com parlamentares de partidos, né, PDT, PSOL, a Rede, uma série de parlamentares. E ali surge uma ideia de que se constrói uma frente parlamentar sem o apoio, sem a presença dos partidos trabalhadores. Isso de fato é ruim? Ou isso de fato ocorre pelo desejo do PT continuar falando sozinho e falar sozinho, né? Parece que essa hegemonia do PT, esse lugar de fala meio que uníssono, né? Eu estou aqui, daqui eu comando, eu dirijo parte disso. Qual é o caminho para vocês em 2019 em relação ao PT e à esquerda brasileira? Em verdade, há duas situações que precisam ser bem enxergadas distintamente. A primeira delas é a necessidade que temos de constituir uma frente ampla no Brasil, que tenha como elemento organizador a Constituição da República, de 88. Nós precisamos atentar que há, sim, graves ameaças à democracia brasileira. Nós temos visto isso aí nos últimos anos. É preciso, pois, ter uma frente ampla que defenda o Brasil, defenda os trabalhadores, defenda a soberania nacional, defenda um projeto nacional de desenvolvimento, enfim, que reestabeleça a capacidade produtiva, que reestabeleça a oferta de emprego, de geração de renda para o povo brasileiro. Esse é o maior desafio que nós temos agora. Então nós não podemos ficar contemplativos diante do agravamento de crise política e crise econômica. Nesse aspecto é fundamental buscar todos aqueles que têm fé na democracia brasileira, que querem respeitar e respeitam a Constituição da República, a Constituição Federal, e isso vai nos unir campos que até hoje não se uniram, e que podemos sim buscar essa união, é o que o PCdoB defende, uma frente ampla. No aspecto parlamentar é outro espaço, né? No parlamento, nós temos defendido que é importante constituir uma frente partidária do PCdoB com o PSB e o PDT. Não é uma exclusão do PT. O PT é um partido muito grande, é a maior bancada federal, hoje na Câmara dos Deputados. Até fevereiro, né? Não, vai ser agora e a partir de fevereiro continuará sendo a maior bancada da Câmara Federal, né? Então o PT tem uma força própria, inegável, é um partido que tem uma grande contribuição ao Brasil, não há nenhum tipo de tentativa de isolamento do PT. Isso já aconteceu em outros momentos, não é a primeira vez que em se consumando o PCdoB terá uma aliança com o PSB e o PDT. Já formamos, em outros momentos, frentes parlamentares com estes dois partidos. Não estamos inventando a roda. Estamos repetindo uma experiência que deu certo no passado. Como também tivemos, como temos agora neste exercício, uma frente lá com o PT também. Então a conjuntura vai moldando a conformação das frentes partidárias no Congresso Nacional e o que se encaminha realmente é para que nós mantenhamos uma excelente relação com o PT, mas com um bloco parlamentar que integrará o PCdoB, o PSB e o PDT. E também intensificando muito o debate com outras bancadas que têm muito a contribuir nesse processo, especialmente a bancada do PSOL, a bancada da Rede, Sustentabilidade, que são também forças partidárias e sociais que têm uma presença forte no Brasil e muita identidade com esse campo político no qual o PCdoB está inserido. Você preside o PCdoB do Maranhão, você é dirigente nacional do PCdoB, mas faltou planejamento para o partido nacionalmente para chegar a ler um número que se imaginava de 12 a 14 parlamentares na eleição para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional. Faltou planejamento, algum lugar, o que foi que houve? Que aí está a causa de barreira na frente de vocês e vocês têm já negociado, conversado, inclusive não só na aliança, né, partidária, mas com uma frente aí. Nosso partido, como você sabe, é um partido que tem muita vida orgânica interna e muita disciplina nos seus debates internos. Isto, contudo, é algo que já é até público. Os documentos recentes do partido mostram claramente que nós, de certo sentido, subestimamos um pouco o debate sobre a cláusula de desempenho. A gente teve uma derrota grave nesse item, que está se revertendo agora com a incorporação dos companheiros do PPL, que aprovaram em Congresso Extraordinário a sua autoextinção para ingressar como força no PCdoB, e dessa maneira já registramos as atas no TSE para que haja validação da incorporação do PPL ao PCdoB e dessa maneira superar a cláusula de desempenho. É um grande aprendizado, porque lá na frente de 2022 o desafio será ainda maior, que é o desafio de chegar não a 1,5%, mas a 2% dos votos para deputado federal. Temos que ter humildade de aprender com as vicissitudes, com as derrotas, com os atropelos, para corrigir. Neste fato, é real,
no que se refere à cláusula de desempenho, nós podíamos ter tido um resultado bem melhor, havia condições para isso, mas uma combinação de alguns fatores fez com que nós não alcançássemos o 0,5% e tivesse que gerar essa necessidade de incorporação partidária, que foi feita de maneira fantástica, muito bonita, com uma dimensão histórica muito grande. Sempre que posso, aplaudo essa atitude corajosa dos nossos companheiros do PPL, o antigo MR8, que cerraram fileiras e agora integram com muito dinamismo, com muita força militante o PCdoB. Você vai para uma Câmara que ainda no ambiente de um país, um ambiente hostil na política, hostil na economia, um ambiente muito adverso. E quando possível, setores hoje que vão governar o país tratam do comunismo, tratam de marxistas, socialistas, uma série de coisas, e a referência ao governo do Maranhão. Se espera do governo federal em relação ao Maranhão uma política republicana, algo institucional, ou você acha que isso pode, de fato, Márcio, descambar para um lugar da política bem pequenininha, bem mesquinha? O governador Flávio Dino, entre outras qualidades que inegavelmente possui, há de ser um político de elevado respeito na República. Variados setores políticos e ideológicos, dos mais diferentes matizes ideológicos, respeitam o governador Flávio Dino, respeitam o governador, respeitam o jurista, respeitam a trajetória, a carreira que ele tem e que ele honra como governador do Maranhão. Isso ajuda muito na interlocução nacional. O governador passou a semana passada 2 dias em Brasília, teve vários contatos, várias reuniões e construindo o caminho que compete a um líder político e governador de um estado que é o 10º maior estado do Brasil fazer. Esperamos que o presidente da República tenha a atitude que todo presidente precisa ter, de respeitar a Constituição, de respeitar as leis, de não fazer a discriminação político-ideológica, tampouco partidária. Existe um colégio de governadores, o governador Flávio Dino tem muita audiência no interior dos debates desse colégio de governadores e creio que nós teremos sim uma relação institucional normal. Muita gente falava isso quando das críticas públicas que o governador Flávio Dino fez ao presidente Michel Temer. Na última semana, alguns se espantaram, que não compreendem a civilidade na política, que não se confunde, por sua vez, com omissão de crítica. Eu posso te criticar, posso expressar uma opinião contrária, mas isso não descambar para a agressão pessoal, como nunca na visão do governador Flávio Dino descambou. E uma reunião nessa última semana extremamente fraternal com o presidente Michel Temer, com membros do governo que vai assumir no dia 1º de janeiro. Isso mostra essa elevada capacidade de articulação, de respeito que tem o governador Flávio Dino, e nós cremos que haverá sim uma relação institucional normal. Muitos companheiros nossos que estão na coalizão partidária que elegeu o Flávio Dino e que lhe dão sustentação política, integram ou integrarão a base também de que vai apoiar o presidente Bolsonaro. Então nós temos espaços para fazer um debate sem que nós tenhamos que esconder nossos posicionamentos, nossas propostas, nossa visão de mundo. Faremos, como eu, por exemplo, farei no Parlamento Nacional, na Câmara dos Deputados, sempre primando pela civilidade, pelo respeito, mas pela assertividade naquilo que cremos ser o mais correto para o Brasil em cada momento. No está encerrando resenha, como você disse há pouco, você preside o PCdoB do Maranhão, você é dirigente nacional do partido. Tem assim uma conversa sua, deputado Rubem Júnior também, em relação à bancada federal do PCdoB, de olhar para o Maranhão, ter um olhar mais apurado, mais tranquilo em relação ao estado do Maranhão e ao governo Flávio Dino, Márcio? A coalizão do governador Flávio Dino elegeu 12 dos 18 deputados federais e temos uma relação excelente também com o deputado Judenemi, que tem uma relação muito boa conosco, e outros deputados que não eram da nossa composição política, que têm uma relação fraternal. Eu acho que essa bancada da 56ª legislatura, que vai assumir dia 1º de fevereiro, vai atuar de maneira muito irmanada, muito integrada. Eu tenho debatido isso com os nossos colegas deputados e há um interesse muito grande em, sobretudo, ajudarmos de mãos dadas o Maranhão. E agora com um fato novo na história do Maranhão, de termos 2 senadores da República realmente integrados no objetivo, no interesse de ajudar o Maranhão e não de ficar fazendo picuinha política a todo momento. Então nós vamos ter aí 13 deputados federais no mínimo, vamos ter os 2 senadores, uma bancada mobilizada, integrada, a despeito de divergências políticas, para ajudar o governador Flávio Dino a fazer mais pelo Maranhão, para ajudar o Maranhão. A gente está no finalzinho, 30 segundos. Você toma posse, volta para ser secretário, você toma posse e fica deputado federal em Brasília? Eu tomo posse, fico como deputado federal em Brasília, até que o nosso grupo político achar que esta é a melhor opção. Márcio, muito obrigado. Boa sorte, bom mandato. Natal. Um grande 2019 a todos. Muito obrigado. O resenha fica por aqui. Um ótimo começo de semana a todos. Eu volto na quarta-feira, depois do Zé Cirilo.
Tchau. Valeu.